Agora vai. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 11. A não ser que vocês tenham alguma pergunta sobre a aula passada, o conteúdo passado, assistindo de novo, ou lembrar de alguma coisa. Se quiser, a gente já inicia aqui, já pegando aí essa aula passada. Não? Tudo certo? Então tá bom. Vamos lá. Capítulo de número 11 de Gênesis. Eu vou fazer uma leitura breve aqui, finalzinho do capítulo 11 e o início do capítulo 12, e aí eu vou falar sobre a vida. É bom a gente falar sobre a vida dos irmãos da Bíblia, né? A vida dos irmãos da Bíblia é bom a gente falar. A vida dos outros que não vale a pena. Então a gente vai falar sobre a vida de Abraão, esse personagem, um dos principais personagens do Antigo Testamento e de toda a história da Bíblia e do povo judeu. O povo judeu ele tem três personagens principais, né? Que é Abraão é o primeiro, Moisés o segundo e Davi. Eu já falei isso para vocês? Não, né? Então assim, essas três figuras, esses três personagens são os principais, porque em Abraão, é o que a gente vai estudar hoje, é aquele que Deus chama para iniciar então essa nação. Através dessa nação vir o Salvador do mundo, né? E Deus, através dessa nação, ou através da bênção que dispensaria sobre a vida de Abraão, sobre as famílias da terra, ele pretendia que todos os povos o conhecessem a partir então aí dessa nação de Israel. Então Abraão é o pai da fé, né? Aquele que principiou tudo. Moisés é aquele que pegou uma nação escrava, a gente vai estudar no próximo livro, né? Do Êxodo, uma nação escrava, aliás, um povo escravo no Egito, e entregou depois de 40 anos lá um povo, uma nação com as leis de Deus, né? E então Moisés é considerado como inclusive aquele que disse assim, ele é considerado, e ele disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que era o próprio Jesus, né? Então ele disse isso, quer dizer, Moisés é a figura também aí que escreve toda aquela lei ou as leis e tudo mais a respeito do povo de Deus. Davi é aquele que Deus confia então um reino, né? Que é o reino estabelecido em Israel, onde todos os povos em volta tiveram temor do Deus, né, de Israel por conta aí das batalhas que através de Davi Deus ele conquistou. E Davi também é conhecido como a descendência, né, de Jesus, né? Quando a gente pega Mateus capítulo 1, verso 1, por exemplo, está escrito lá: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi, né? Então Jesus vem da tribo de Judá, a casa de Davi, a raiz de Davi. Então Davi também é essa figura principal do Antigo Testamento. Então nós temos aí esses três vultos do Antigo Testamento e a gente vai estudar sobre um hoje. Pretendo na aula próxima fazer o encerramento, se der tudo certo, né, dessa matéria, e aí eu quero falar depois de Isaac e de Jacó. Talvez até Isaac eu consiga hoje falar alguma coisa. Então nós vamos falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Esses três personagens principais. Tem José também, claro, no livro de Gênesis, né? Mas hoje nós vamos falar sobre Abraão. Então a gente vai fazer essa leitura no capítulo 11, mas a história de Abraão, né, vai do capítulo 12 ao capítulo 50 não, do capítulo 12 ao capítulo 23. Nós vamos estudar essas duas aulas, do capítulo 12 ao 50. Fizemos aquelas divisões, vocês lembram? Capítulo 1, o Criador, a sua criação. Capítulo 2, a criatura, né, que é a coroa da criação, que é o homem. Capítulo 3, a ruptura, o pecado, o homem deixa de ser mais semelhante de Deus. Capítulo 4 ao capítulo 6, aquele declínio da humanidade, a corrupção, a depravação humana. Capítulo 7, aqui até o capítulo 11, então a humanidade na tentativa de criar religiões, seus deuses, edificar uma torre, tentando, né, se aproximar de Deus da sua maneira, e edificando também um império, que é o primeiro império que surge, que é Babel, né, que depois a gente falou, Babilônia, Mesopotâmia, dos caldeus, que é a mesma região, e hoje é o atual Iraque. Então, nesse resumo que nós fizemos nessas divisões, agora a gente vai fazer outra divisão, que é do capítulo 12 ao 50. E aí a gente vai estudar então Abraão, que é do capítulo 12 ao 23. E aí eu gostaria que vocês anotassem, só para a gente fazer essas diferenças, né, de cada personagem. Quem é Abraão? É o homem que Deus chamou. Vocês podem anotar isso se quiserem, claro.
Abraão, o homem que Deus chamou. Então, do capítulo 12 ao capítulo 50, nós vamos estudar sobre a fé e os seus heróis, tá bom? A fé e os seus heróis. É o que Gênesis traz, então, a partir do capítulo 12. Então, esse primeiro herói da fé, que aparece também lá em Hebreus capítulo 11, é o Abraão, que na verdade o seu nome aqui, né, Abrão, que depois Deus muda e a gente vai ver tudo isso aí. Então, Abraão é o homem que Deus chamou, foi chamado por Deus. Capítulo de número 11, versículos de número 23, acho que do 23 é melhor. Então, Gênesis 11, 23. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 24. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e Arã, os 3 irmãos, né? E essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, e Naor é Arã, e Arão gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai, Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então olha só de onde Abraão veio. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai, tudo um nome bom para pôr em filho, né? E Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Tera Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Isso aqui parece o Nordeste, né? Não, fulano que é filho de fulano, que é filho de ciclano, que é não sei o que, não é? Coisa interessante. E Sarai, sua nora, mulher, deu seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram a Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Uma observação, a gente percebe aqui que a longevidade vai diminuindo, né? Então, vivia 900 e tantos anos, 700 e tantos anos, 600 e poucos anos. Aqui a gente já percebe que vai diminuindo, fica aí mais ou menos na casa dos 200 anos, né? Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, a semelhança de Jó, que vive mais ou menos 160, 180 anos. E Jó, eu já falei para vocês, eu acho, que ele é contemporâneo de Abraão. Está lá quase no meio da Bíblia, né? O livro do lado de Salmos, o Jó, isso. Mas assim, historicamente, ele se situa aqui, nesse capítulo 11, capítulo 12. A história de Jó, a época que Jó viveu. Então ele é contemporâneo de Abraão. Interessante isso, né? E inclusive no final do capítulo 42 do livro de Jó, que é o final do livro, diz lá que ele tinha uns 60 anos mais ou menos, né, ali naquela ocasião daquilo tudo que aconteceu e tudo mais. Então ali ele ainda viveu um bocado de tempo, mas só para a gente ver que a faixa etária era isso aí mesmo, 170, 180, talvez 200 anos. E a gente já vê então que o salário do pecado, como diz a Bíblia, é a morte. Então os homens pecando, eles foram então vivendo menos, que hoje é o que a gente vê. O estilo de vida que se vive vai diminuindo de fato, a gente sabe, o nosso corpo, né, ele vai sentindo aí o sedentarismo, a má alimentação, não dormir direito, viver num ambiente de poluição, como é São Paulo e as grandes metrópoles, né? Então tudo isso a gente percebe que é pecado e o pecado de fato, o resultado do pecado é a morte física, morte espiritual e morte eterna consequentemente. Olha só, então são várias formas de morte, né? É que eu não gosto de usar essa palavra tipo, mas eu acho que é o que mais a gente usa na vida, né? Para falar que tem isso e aquilo, né? Vários tipos de morte. Tanto é que quando Deus diz para o casal, diz assim, vou ficar igual o ventilador. Igual eu falo para o casal, no dia que comer morrerá, e aí o diabo fala assim, não, vocês não vão morrer no dia que comer isso aqui, vocês vão ser igual a Deus, sim. Aí eles comem e não morrem. Não parecia que o diabo estava com a razão? Ele estava falando a verdade? Era Deus quem estava enganando eles? Olha só, mas eles não perceberam, a morte espiritual entrou na realidade da vida deles, né? O que é morte espiritual? Essa separação da comunhão com Deus, isso é morte espiritual. A morte física veio um tempo depois, e também veio a morte física.
E aí tem a segunda morte, né? Que o livro de Apocalipse fala de segunda morte, refere-se à morte eterna. Morte eterna é separação definitiva, é banimento da presença de Deus, que é esse afastamento eterno da presença de Deus, que é o pior castigo que o ser humano poderia receber, né? Nunca mais ver o Criador e vendo, conhecendo, sendo então rejeitado por Ele, porque rejeitou o plano de salvação. Porque todos os seres humanos verão a Deus, só que alguns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Então a questão não é nem a eternidade, porque eternidade e eternidade os dois terão, os salvos e os perdidos, né? Não é vida, não é existência longa, infinita. Porque a eternidade não fala de o que distingue a eternidade, a marca da eternidade não é um tempo sem fim. Primeiro que na eternidade existe ausência de tempo, então não tem tempo, mas é qualidade de vida. Eternidade, vida eterna, não é que a gente nunca vai morrer, não vamos mesmo, é fato, mas não é isso que é a bênção da eternidade com Deus. A bênção da eternidade com Deus é a qualidade de vida com Deus, né? Acho que eu já falei para vocês, se Jesus falando, vamos para o inferno, vamos sim, claro, eu vou, não tem problema nenhum. Jesus chega no inferno, apaga o fogo, expulsa o diabo, que não vira uma maravilha, não é? Então não é onde, é com quem estaremos. É como hoje, na verdade, a gente muitas vezes pega aquela ideia do Antigo Testamento que tem locais sagrados, como por exemplo esse espaço. Esse espaço só é igreja porque estamos aqui. Saímos daqui, isso aqui não é igreja, né? É um prédio qualquer. Então a igreja é pelo fato de estarmos reunidos na presença de Deus, 2 ou 3 reunidos, né? Jesus disse, eu estou no meio. Então aquilo é igreja, aquilo é o céu, isso é a bênção, isso que é a qualidade de vida, é a comunhão com o Criador, onde tanto faz, porque no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher perguntou assim, onde nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é lá em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui nesse monte de Gerizim, Samaria. Onde é? Jesus disse, mulher, nenhum nem outro, não é lugar, porque o Pai é Espírito e Ele procura aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. A hora é, e já chegou, né? Que a gente tem que adorar em Espírito e em verdade. Então aqui é um dos lugares. Quando a gente pega o livro de Atos, que é aquele princípio da igreja, a gente vê que eles adoravam a Deus nos templos, nas praças e nas casas. Olha que coisa interessante. É que a gente tem um movimento também aí do avesso, né? Isso assim, é um desigrejado. Que igreja também não é. Não, a Bíblia diz que a igreja, as casas e as praças, ou seja, em todos os lugares possíveis nós adoramos a Deus. É que nós temos a bênção de ter um espaço onde a gente pode fazer atividades, né? Como essas aqui e outras mais. Mas a igreja também viveu quase 300 anos sem ter templos, né? Os 3 primeiros séculos. Foi muito bem, obrigado. Mas é uma conquista também. Agora a gente não pode confundir todas essas coisas. O que eu quero dizer é que nós adoramos a Deus, e é o que Deus chama Abraão aqui para andar com Ele, não para um lugar fixo, né? Vamos continuar aqui a leitura no capítulo 12 e a gente vai entendendo isso. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tem umas versões que dizem assim, seja tu uma bênção, ser tu uma bênção, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha que coisa interessante. Depois a gente vai ver na história de Abrão que ele teve um filho com 100 anos, aleluia, 100 anos teve um filho, e Sarinha tinha uns 90. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram ou acresceram, né, em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Esse carvalho de Moré, dependendo da tradução, é carvalhos de Manre, né? Os carvalhais de Manre. A palavra Manre quer dizer ensinador. Uma coisa interessante. Esse carvalho, uma árvore muito grande, dizem os estudiosos que era onde os descendentes lá do Abel, né, a linhagem piedosa lá,
aliás, desculpa, os descendentes de Sete, que era o terceiro filho, né, do casal. Primeiro foi Abel, Caim mata o Abel, aí nasce Sete. Então essa linhagem, esses descendentes de Sete, era uma linhagem piedosa. Eles ensinavam a respeito então do Criador nesses carvalhais aí, debaixo dessas árvores, ou dessa árvore. Aí colocaram o nome Carvalhais de Manre, ou seja, ensinador. É só uma curiosidade. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão, dali seguindo ainda para a banda do sul. Então, percebam, amados, e é interessante destacar essa informação aqui, ele edificou um altar, que a gente vai ver isso em Isaac, muito forte, né? Mas a ideia aqui, que a gente logo percebe, é que Deus chama Abrão para viver com ele andando. É o peregrino, né? É o andante, é o ambulante, é o nômade, é o hebreu. A palavra hebreu lá no hebraico quer dizer isso, né? O caminhante, o andante. Então Abraão, o hebreu, né? Os hebreus, o povo foi conhecido como os hebreus, ou seja, esse povo peregrino que vivia de tenda em tenda, que não tinha um lugar fixo. Deus chamou então Abraão para andar com ele na vida, na história. E é interessante que o Novo Testamento, irmãos, lembra que eu falei, sempre que a gente estudar o Antigo Testamento, a gente faz essa pontezinha para o Novo, né? Sempre o link, senão às vezes a gente fica ali e fica um negócio talvez meio incompleto. É muito complicado quando a gente estuda o Antigo Testamento e não tenta fazer esse link, não faz, né? Porque aí a gente às vezes quer tomar algumas coisas do Antigo Testamento, comportamentos, alguns mandamentos de Deus que só foi para aquela ocasião, para aquele fato histórico, para aquele povo, e a gente quer trazer para hoje. Eu estou dizendo o que estão fazendo hoje, que a gente chama de judaização da igreja, evangelho, né? Elementos de Israel como se fossem assim superiores, trazendo a Arca da Aliança, o menorá, né? O candelabro, então a bandeira de Israel, estrela de Davi lá de sei lá quantas pontas, esqueci agora, acho que é 6 pontos. E o óleo de Israel parece que é um negócio mais cura mais, né? Então esses elementos assim, que são elementos do judaísmo, como peça de decoração, ótimo, coisa bonita, eu acho, muito bonito. Se eu pudesse em casa eu tinha um arquinho, um candelabro, tudo isso aí, não tem problema, né? Mas você colocar ou atribuir significado, como tinha na antiga aliança, é muito complicado, porque você quer trazer toda aquela lógica, toda aquela teologia que o Novo Testamento diz que caducou. A palavra é exatamente essa, ficou caduco, porque não haveria necessidade de um Novo Testamento se o primeiro não tivesse envelhecido. Jesus, ele não veio para invalidar esse Antigo Testamento, ele disse, não veio para tirar de vigor, ele cumpre, ressignifica nele, e para nós, igreja, então, aquilo que foi ordenado para Israel já não serve mais para nós, a não ser que o Novo Testamento também traga essa continuidade de ensino. Por isso que eu digo, toda vez que a gente estuda o Antigo Testamento, vamos procurar no Novo Testamento, se esse comportamento, se esse mandamento de Deus é válido para nós, né? É adequado para nós, senão fica no mínimo esquisito, né, irmão? Então a gente tem aí, entre aspas, pastores que está lá com a barbona desse tamanho, não tem problema da barba, não é isso, né? Cada um usa o que quiser, a barbichinha também pode usar, não tem problema, né? Eu não sei, né, pastor? Cada um tem, cada igreja tem lá suas... Mas diga assim, não é questão da barba, isso aí não tem problema, mas a característica de um judeu, né? Barba, o kippá, né? O talit, quer dizer, você olha assim e você fala, é um rabi, é um líder judaico, fica um negócio no mínimo estranho, não cabe, é algo que não faz sentido mais. Então o Abraão, ele aparece lá inclusive em Gálatas, o Paulo dizendo assim, que todos que são filhos de Abraão são filhos da fé, porque Abraão é o primeiro crente. Olha que coisa interessante, acho que é o capítulo 4 de Gálatas, deixa eu dar a referência direitinho para vocês aqui. Então Abraão é o primeiro crente, né? É aquele que é chamado mesmo, e a ele então é pregado o Evangelho, porque o livro de Hebreus vai dizer que nós somos, aliás, o livro de Efésios capítulo 2, carta aos Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, a partir do verso 11, vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, e é isso que eu quero falar nessa aula, esse aspecto aqui. Mas o Gálatas, capítulo de número 4, quando eu falar 4, vocês entendem o 3, tá?
capítulo de número 3, né? A partir lá do verso 6, aí o Paulo ele vai dizer assim, ó, Gálatas 3:6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Olha que coisa interessante. Então a ele foi pregado o Evangelho, as boas novas, né? E Abraão, inclusive, é o pai da fé, é aquele que é justificado pela fé, porque ninguém no Antigo Testamento foi justificado por guardar a lei, pelas obras. Se conseguisse fazer isso, tudo bem. Paulo vai dizer em Gálatas, não tem problema. Se você fizer tudo isso, está tudo certinho. O problema é que se você viver pela lei e aí você tropeçar em um ponto da lei, é culpado de tudo. Aí ninguém deu conta desse negócio, né? Então assim, como que eram salvos os irmãos do Antigo Testamento? Vocês já fizeram essa pergunta? Já se fizeram essa pergunta? Não? Tem a oportunidade de fazer agora, professor. Então tá bom. Como que eram salvos esses irmãos do Antigo Testamento? Vamos ver em Hebreus capítulo 11, como que eles eram salvos? Hebreus capítulo de número 11, inclusive é conhecido como a galeria dos heróis da fé, né? E aí tem um bocado de irmãos aqui do Antigo Testamento, que eles então faz parte aí desse rol dos heróis da fé. Capítulo de número 11, versículo de número 13 de Hebreus. Acharam aí, amados? Posso ler? Olha só, coisa interessante. E todos estes, quer dizer, vários para trás, está falando, né? Desde do Abel lá, Abel, Enoque, Noé, próprio Abraão, Sara, e depois vai dando continuidade aí falando de ou de muitos personagens do Antigo Testamento. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que coisa interessante. Então, como que eram salvos esses irmãos do Antigo Testamento? Da mesma forma que nós somos salvos no Novo Testamento, pela graça de Deus, por meio da fé. Sempre foi salvação da mesma maneira. A graça de Deus, o meio é a fé e o elemento salvífico é o sangue de Cristo. Sempre foi, amados. Quando a gente lê 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, se não me falha a memória, 18, 19 e 20, vamos conferir lá. Pedro, ele vai dizendo o seguinte: nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas como de um sangue, de um cordeiro incontaminado e imaculado. Esse sangue que foi derramado desde a fundação do mundo. É isso mesmo? 1 Pedro 1, 18, 19 e 20? Não sei se é até o 21, mas eu li aí tudo, esse trem. Pensei que vocês estavam acompanhando. Bora lá conferir, para gravar os versículos, né? Acharam, amados? 1 Pedro 1, 18, 19 e 20. É até o 20 mesmo, né, pastor? Então, olha só, o sangue de Jesus Cristo foi derramado desde a fundação do mundo. Veja bem. Então, na ótica de Deus, no conselho da Trindade, chegue, meu amado, coisa boa. Tem um ditado que diz: antes tarde do que nunca. Graças a Deus. Então, já pega a Bíblia aí, varão. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Então, o sangue de Jesus na Trindade já estava, aliás, na eternidade, o sangue de Jesus, na ótica da Trindade, já tinha sido derramado. É por isso que aqueles homens, mesmo eles morrendo, eles eram salvos, porque eles acreditavam na promessa. Que promessa é essa? A promessa de que o Messias viria. E esses homens, diz o texto que nós lemos no verso 13, eles morreram sem terem recebido as promessas, mas creram nelas, vendo-as de longe, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só.
Então, lá desde Gênesis capítulo 3, verso 15, eu acho que foi na primeira aula que eu disse isso, que ali é o primeiro anúncio do Evangelho à humanidade, não é? Que da semente da mulher, Deus levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali a gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho, e ali viria Jesus. As boas novas o próprio Deus falou com toda a humanidade, que no caso eram 2 pessoas, mas representou a humanidade lá, né? Então, queridos, aqui esses homens, eles eram salvos pela fé da mesma forma. Nunca houve ninguém que foi salvo pela obediência das leis. Nós não somos salvos pela obediência hoje. Somos salvos pela obediência de um. Capítulo 5 de Romanos vai dizer isso. Pela desobediência de um, todos se perderam. Pela obediência de um, todos se salvam. Pela obediência de um, abundou o pecado. Pela obediência de um, superabundou a graça. E aí Paulo diz, então nós vamos pecar para que a graça superabunde mais? De maneira nenhuma. Porque a pergunta é, então, se não é obediência, se tudo que eu faço não vai acrescentar nada à minha salvação, não tem como eu contribuir em nada para a minha salvação, então eu vou viver de qualquer maneira? Paulo vai dizendo, de maneira nenhuma. Claro que não. Porque quem é salvo, inclusive, tem o desejo e a vontade de fazer a vontade de Deus. Embora isso seja impossível, porque nós temos diversas limitações. E Paulo vai dizer, tem hora que eu quero, aliás, toda hora eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Não é? É só uma realidade para a gente não carregar o peso de culpa que a religião traz, que é de obediência e bênção, desobediência e maldição. Isso é lógica do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28. E se é que se ouvires meus mandamentos e obedecer, então te abençoarei para onde fores, abençoarei teu cesto para a amassadeira, serás conhecido pelo meu nome, e tem um bocado de bênção, né? Por falar aí, tá vendo? Obedece e Deus te abençoa. Só que o mesmo capítulo 11 também tem a maldição. Quer dizer, desobedeceu, Deus amaldiçoa. Isso aí ninguém quer, né? Então, se a gente vai ser honesto para viver dessa forma, então a gente precisa pegar todo o texto. E isso não tem como, amados. A gente pegar esse Antigo, por isso que eu disse, pegar esse Antigo Testamento e às vezes querer aplicar como forma de comportamento, uma questão teológica a nosso respeito, fica complicado, se o Novo Testamento não dá essa sequência, essa continuação. Então, o Novo Testamento vai dizer a graça. O que é a graça? A graça é a obra, é a obediência, o sacrifício substitutivo de Jesus. Nos trouxe salvação, expiou o pecado, pagou a pena, cumpriu tudo, consumou a obra salvadora, né? E aí nós então sabemos que eu posso fazer o que for, posso dedicar minha vida o que for, tentar obedecer o que Deus me fala para fazer. Mesmo assim, eu não posso fazer absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez, né? Efésios capítulo de número 2, verso 8, 9 e 10. Para dar tempo aqui de pegar o Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Então nós somos salvos pela... Vamos completar igual na escolinha? Lembra na escolinha, quando a gente era pequenininho e a tia falava assim, aí a gente completava? Nós somos salvos pela... Eita, o que aconteceu aí? Cadê o povo? O povo que veio está aqui. Isso não está, mas tem uns que vêm também não está, né? Assim meio arrebatado. Nós somos salvos pela fé. Não! Opa. Eu fiz isso de propósito mesmo, é uma pegadinha. Porque a maioria dos irmãos responderia dessa forma. Porque a gente parece que vai... a gente ouve muitas vezes também, mas essa lógica, né? A fé que salva. Não, a fé não salva. O texto não vai dizer isso. É por isso que eu fiz essa pegadinha para a gente corrigir isso na nossa mente, tá? Sois salvos pela graça. É o que está escrito aí, não é isso, irmãos? Vocês confirmam isso aí? Sois salvos pela graça, mediante, olha, por meio, é o veículo, né? Fio condutor. Então, por meio da fé. E isso, a salvação, não vem de vocês, não vem de vós, mas de Deus, não é isso? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus, verso 10, criou as obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então as obras que a gente faz, realiza, a obediência que a gente tem, é só obediência e obra de fé. Para contribuir para a salvação? Não. É porque a minha natureza de salvo agora anda pela fé. E essa fé
me conduz a uma vida que glorifica a Deus, apenas isso, mas não contribui em nada para a minha salvação, só faz parte da minha natureza e evidencia que eu sou salvo, porque Tiago vai dizer: tu tens fé? Mostra pelas tuas obras, porque eu vou mostrar pelas minhas obras a minha fé, porque uma fé destituída de obras, ela é morta em si mesma, não tem sentido, é uma hipocrisia, é uma fé de demônios. Tiago vai dizer, né? Fé demoníaca, é uma fé que crê em Deus, mas não afeta a realidade de ninguém, não produz o fruto de um salvo, não glorifica a Deus, não honra a Deus, não mostra a minha natureza de salvo. Olha só, percebam, amados, que a gente precisa trabalhar essas ideias, porque isso eu vejo que está dentro das nossas igrejas, essa ideia de que, olha, irmão, se você orar mais, se você jejuar mais, se você frequentar mais igreja, se você contribuir mais financeiramente, Deus vai te abençoar. Não, amados, não é essa relação, não é essa relação que Deus quer da gente. A gente deve fazer tudo isso? Claro que devemos fazer tudo isso, estar o máximo possível reunido com os nossos irmãos, é muito bom isso, ser generoso a ponto de dar o máximo que nós podemos de dinheiro, né, recursos financeiros, tá certo? Não é só dízimo não, alguns perguntam assim, e o dízimo, André? É muito pouco, né? Eu acho muito pouco, e tem uns que faz o cálculo, né? Ah, se eu ganho R$1.275 e 38 centavos, eu devo dar do líquido, do bruto? Como que eu faço essa conta? Meu irmão, não é assim não, você está entendendo errado esse negócio. Você acha que tem um contador no céu, um anjo contador que vai, opa, não entrou aqui, ó, corta a benção aí, quando ele der aqui tudo. Não, tem uns que dá mais, né? Como não dá para fracionar algumas coisas, acabou aquelas moedinhas de 1 centavo faz um tempo. Então, tinha moedinha de 1 centavo, não sei se tu lembra disso aí. Lembra, né? A gente lembra. Então, assim, não dá para fracionar, e dá mais que é para não ter o risco de dar menos, igual a cabeça de alguns irmãos. Eu estou falando isso por experiência do convívio e esses negócios. Um dia, o irmão chegou para mim e, rapaz, não sei nem por que estou entrando nesse negócio. Ô pastor, depois o senhor desfala, se tiver que desfalar alguma coisa, né? O irmão chegou para mim e falou: André, no culto assim, eu não dei o dízimo do mês passado, e aí agora eu dou os 2 no mês do envelope. Meu irmão, você está pagando prestação para Deus? Está pagando prestação para Deus? Você não deu no mês passado, paciência, meu amado, por um motivo ou por outro, né? Quer dizer, olha a cabeça, aquela agonia, aquela culpa, aquele negócio, oh, quer dar mais, dê, tem condição de dar mais, 20%, 30% da sua renda mensal, dê, mas não nessa lógica, amados, não é assim. A gente precisa entender que a fé, na verdade, ela nos conduz para além dessas aparências e dessas regras. Não é que eu estou dizendo que a gente não tem uma conduta, né? Não é isso. Eu estou dizendo que o Evangelho é muito mais do que isso. E em Abraão, Deus já está mostrando o que Ele quer, que é na vida, é no dia a dia, é em tudo. Levantar altar, que a gente vai ver Isaac, como eu disse, é mais ou menos a ideia de onde eu estou, onde eu me estabeleço, onde eu frequento, ali eu honro a Deus, eu adoro a Deus. Com o quê? Com tudo que sou e com tudo que tenho, e envolve tudo mesmo, o meu tempo, os recursos financeiros, os recursos intelectuais, físicos, as influências sociais, o poder administrativo, né? O poder psicológico, a influência que eu exerço de alguma maneira sobre as outras pessoas. Em tudo isso eu honro a Deus e glorifico a Deus. Isso é adorar a Deus. Não é apenas em alguns dias na semana, 2 horas em um espaço, numa liturgia. Não é só isso, é muito mais do que isso. Então é o que Deus faz com Abraão, chama ele e diz: vem, Abraão, comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Pela fé, amados. É isso. Uma segurança havia na terra dele, recursos lá inclusive, né? Ur dos Caldeus nessa época, em relação às outras nações, era um lugar estruturado, certo? Então Deus está dizendo, ó, sai dessa garantia humana, sai da tua casa, a casa do teu pai, da tua parentela, onde você tem todo o amparo, vem comigo, confia em mim. Fé é isso, é confiança. Fé é confiança em Deus, não no que Ele pode fazer. É bem interessante isso, né? Então, eu acredito, eu tenho fé que Deus pode fazer o milagre. Isso para mim nem é fé, isso é lógico. Ué, se Deus é Deus, Ele pode fazer tudo mesmo, né? Não é questão mais de lógica, irmão.
Fé, que eu entendo, que a Bíblia ensina, é confiar no caráter de Deus, mesmo quando Ele não faz um bocado de coisa que a gente pede, precisa, quer, deseja e tudo mais. Então Deus não fez, a minha fé não pode ser abalada, porque eu confio no caráter de Deus, naquilo que Deus disse que Ele é, mesmo que Ele não faça aquilo que eu espero que Ele faça, o que eu apresento inclusive em oração. Aí a minha fé não é abalada pelos feitos de Deus, a minha fé está no caráter de Deus, na pessoa de Deus. No capítulo 17, aqui Abraão tinha 75 anos, nós lemos, não foi? Aí Deus lhe faz uma promessa, que ele ia dar um filho. Passou 25 anos aproximadamente, 24 anos, passou. E aí, isso já é o capítulo 17, né? Deixa eu ver se é 17 mesmo, 15 ou 17, deixa eu ver. É o 15, é o 15. O capítulo 15 aqui já passou uns 24 anos, mais ou menos. Né? Aí o Abraão disse assim: Senhor, eu não tenho filho, tenho aqui só o Damasceno Eliezer, não criado aqui e tal. E o que o Senhor vai me dar? Deus, o Senhor fez a promessa, já se passaram 24 anos e não estou vendo. Sarinha, ele vai falar, Sarinha já passou do costume das mulheres. Sarinha tinha aqui, se ele tinha 99, Sara tinha 89 anos. Então assim, ficaria difícil humanamente para Sara conceber, né? E o que o Senhor há de me dar? Aí Deus dá uma resposta muito interessante a Abraão aqui no capítulo 15. Ele diz assim: olha, Abraão, eu sou, no verso de número 1, né? É o 1 aqui, 1 é bem longuinho. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. É o superlativo aqui, né? Grandíssimo. Se fosse no Chaves seria grandíssimo galardão. Então, eu sou a tua recompensa, galardão é recompensa. Porque ele pediu: Senhor, o que o Senhor vai me dar? É o filho tão desejado, e o Senhor prometeu, inclusive. O Senhor vai me dar o quê? Ele falou assim: Abraão, antes de qualquer bênção que eu possa te dar, antes de qualquer coisa que eu possa fazer em teu benefício, antes que eu possa cumprir as promessas que eu falei ao teu respeito, eu sou o teu principal, o teu grandíssimo, tua grandíssima recompensa. Eu sou. Então, se Deus, a comunhão com Deus, a pessoa de Deus, a salvação, o Espírito Santo, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, isso não bastar na nossa vida, Deus pode fazer o que for em nosso benefício. Nunca nós teremos satisfação nessas coisas, porque elas são momentâneas, né? Você está enfermo, teve a cura, glória a Deus, aleluia, ficou tudo bem. Mas aí tem outra coisa pendente também, de repente está falta de dinheiro, queria mudar de emprego, nunca vai ser. A gente é um sanguessuga existencial, né? Deus abençoa com carro, esse aqui é um outro melhor, com emprego, deu uma promoção, mas o dinheiro ainda, né? Queria um pouco mais, sempre um pouco mais. Eu nunca vi um irmão orando e dizendo: Senhor, o Senhor segura um pouquinho aí, está muita bênção aqui, me abençoa. Não, nunca vi, irmãos, nunca. Ah, Senhor, aquela bênção que Senhor me dá, passa para outro, porque é muita bênção. Nunca, a gente nunca, amados, vai se contentar, nunca para nós basta, nunca para nós vai ser o suficiente. Nós temos esse buraco, né? Esse abismo dentro de nós. Teve aquele chamado Rockefeller, o cara lá agora nem lembro mais a década, 50, 60, não sei, que era do petróleo, né? O cara mais rico do mundo na época. E perguntaram para ele assim: quanto basta de dinheiro? Ele disse assim: um pouco mais. Sempre um pouco mais. Nunca vai bastar. Sempre a gente quer mais um pouquinho. Sempre. Então assim, se Deus não bastar para nós, nada do que Ele fizer ao nosso favor vai ser suficiente. Nada. Porque se Deus, se o Criador, se a alegria, o júbilo da salvação, da comunhão com o Eterno não preencher a nossa alma, eu pergunto: o que neste mundo poderá preencher? Nada. É por isso que Deus diz: eu sou, Abraão, a tua maior recompensa. É por isso, amados, que a oração, que eu tenho percebido, tem sido ensinada de uma forma muito errada, porque tem sido um meio que a gente consegue coisas de Deus, não é? Quanto mais ora, aí Deus vai fazer. Então a gente ora, porque a gente quer que Deus faça. O motivo está errado, a motivação está errada. Por que eu oro? Se Deus, a pergunta não precisa responder não, só para refletir. Se Deus chegasse para nós e dissesse assim: olha, eu não vou responder mais nenhuma das suas orações, até o resto da sua vida, não vou responder nenhuma delas. A pergunta que eu faço é: não precisa responder. Nós continuaríamos orando, tendo o hábito, a prática da oração, é só uma pergunta. Se Deus falasse assim para nós: ó,
na verdade, eu mudei o negócio. Não vai ter mais condenação eterna, não vai ter esse negócio de inferno, lago de fogo, punição, não vai ter nada disso. A pergunta que eu faço, não precisa responder. Nós continuaríamos servindo a Deus, nos abstendo de um bocado de prática pecaminosa, se não tivesse as consequências eternas? Ou nós iríamos, então, assim, Deus, mas já que não tem nada disso aí, então não vai ter condenação para ninguém, então deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? Será, amados, que nós continuaríamos servindo a Deus? E aí, meu irmão, por que você serve a Deus? Eu tenho medo do inferno, né? Está errado isso aí. E se não houvesse inferno, você não serviria a Deus? Percebam, amados, como a gente está mudando o foco, que as motivações são erradas quando a gente... Por que eu jejuo? Eu jejuo porque eu quero que Deus faça isso aqui em meu favor. Está errada a motivação. Devemos jejuar, devemos orar. Agora, as motivações não são essas. Porque qual é a maior bênção da oração? Não é a resposta dela. A maior bênção da oração é a comunhão com Deus, irmãos. É o privilégio de aquilo que os irmãos lá, os primeiros casais, o primeiro casal, perdeu, de falar todo dia com Deus. Olha só, então a oração, a maior bênção, a maior galardão, a maior recompensa é essa, é estar com o Criador. Se as minhas orações, as minhas petições forem atendidas, se Deus fizer, é um detalhe, porque a graça de Deus é que deve me bastar. Foi isso que Deus disse para Paulo, quando Paulo, numa agonia, um sufoco muito grande, ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Deus disse: não. Já pensou? Deus chegar na oração e falar assim: André, para de orar, não adianta a campanha de 3 sexta-feira não, que o Paulo fez, estou brincando, fez não, mas ele orou 3 vezes lá, né? Estou dizendo, não adianta jejuar, orar, não adianta você continuar pedindo isso para mim, que eu não vou fazer isso, não vou. Amados, como seria a nossa reação? Será? Primeiro, será que foi o diabo que falou isso? Né? Será que é coisa da minha cabeça? Né? Será que se Deus me ama mesmo? Eu acho que ia se instalar uma confusão, um negócio ruim assim em nós, né? Não é alguma coisa assim, ia se revoltar, se Deus falasse assim: não vou fazer isso, você vai conviver o resto da sua vida com esse problema. Foi exatamente isso que Deus disse para Paulo, em outras palavras, exatamente isso: não vou tirar esse espinho da tua cara. E era um mensageiro de Satanás, um demônio que o afligia no seu corpo de alguma maneira. Olha só, Deus disse não. Paulo disse: tudo bem, Senhor. Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, entendendo quando estou fraco ou sou forte. É a tua graça então que é melhor do que a bênção. A graça de Deus é melhor do que a solução dos problemas. A graça de Deus é melhor do que a cura das enfermidades. A graça de Deus é melhor do que aquela questão financeira que nos aflige. A graça de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que Deus faça. Porque o que é a graça de Deus? São os recursos que Deus dispensa em nossa vida para que a gente conviva com todas as dificuldades sem ser amargo, sem ser frustrado, sem ser triste, caminhando com a alegria da salvação. A luta, o sangue está na canela, mas a gente está falando aleluia. Tem hora que não dá para falar glória a Deus, aleluia. O negócio não é fácil, né? Não é verdade, amado? Então a gente percebe que o chamado que Deus tem para Abraão é o mesmo chamado que tem com a gente, para andar com Ele pela fé, e não ter morada, não ter âncora, não fixar, porque a Bíblia diz lá em Mateus, o próprio Jesus disse no capítulo 6, onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Se o nosso tesouro está aqui, nessa existência, nessa vida, Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, amados. Olha só, o que é caminhar pela fé, o que é ser chamado por Deus? É ser chamado para viver uma vida, apesar das dificuldades, mas uma vida cheia de Deus. O que consiste o reino de Deus? Romanos 14, 17, vamos ver o texto? Eu acho interessante esse texto. Romanos 14, 17. O que consiste? O reino de Deus consiste em virtudes, não é? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, amados, é isso que consiste o reino de Deus. Nós somos chamados para pertencer e para viver no reino de Deus. O reino de Deus, então, é justiça,
Justiça é uma palavra mal entendida. Justiça. Tem os irmãos orando assim: Senhor, faz justiça, né? Ao meu respeito com aquela pessoa. Ele não sabe o que ele está pedindo. Na mente dele talvez é outra coisa. Mas como Deus entende as coisas certinho, mesmo que a gente fale errado, então Deus vai fazer aquilo que de fato é. Porque fazer justiça, percebam, o que o Novo Testamento traz nessa ideia de justiça é inocentamento. Inocentar a pessoa. Nós somos justificados, nós somos inocentados. Então quando eu falo assim: Senhor, faz justiça a respeito daquela pessoa, comigo, daquela pessoa, aí Deus fala: você está pedindo para inocentar ela? Tudo bem, tranquilo, faço, meu filho, agora já está tudo certo, ela não te deve nada, não deve nada para mim, ela está inocente no tribunal, tá bom? Olha, irmão, quando a gente ora até errado e Deus faz as coisas certas, porque Ele entende as coisas certas. Então justiça é isso, né? Paz não é a ausência de conflito, como diz o dicionário de língua portuguesa, né? Então, palavra paz, ausência de conflito, não, porque muitas vezes a gente tem conflito interno e externo, conflitos, mas mesmo assim se instala na nossa vida uma segurança tão grande, amados, um bem-estar na alma tão grande. Isso é paz. Paz com Deus, paz conosco e paz com os homens quando pertencer a nós essa paz. É o que Paulo diz. Porque se depender de vocês, tem paz uns com os outros, né? Então nem sempre depende só de nós. Mas se depender de mim, eu devo ter paz com todas as pessoas. Paz com Deus, isso já foi resolvido por Jesus, e paz comigo, que a gente também é complicado, que nem se entende, né? É o conflito que a gente tem existencial, um negócio doido. Então olha só, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Irmãos, é